Bom dia a todos, meus queridos. É com muita alegria que eu estou nesse momento conversando com vocês. Infelizmente, pelo vídeo, eu gostaria de estar ao lado de vocês para que a gente pudesse compartilhar esse momento juntos. O tema da nossa aula de hoje é imperialismo. Se refere ao capítulo 2 da apostila de vocês. Então, nós estaremos dando início da página 12 até a página 18, tá? Onde vamos estar falando. E aí a gente começa, então, a fazer uma comparação entre o imperialismo, que é do século XIX, lembrando que esse assunto é de extrema importância, pois ele é uma das causas, tá, que vai ocasionar a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, o imperialismo é a forte influência econômica que um país rico e industrializado, ele impõe sobre aquele país mais pobre, mais empobrecido. O que significa isso? Vamos lá, para que vocês possam entender melhor. O imperialismo, na realidade, no século XIX, ele não havia necessidade dos países europeus de administrar a colônia. Ele queria apenas dominar a economia. Poderia até os próprios líderes serem mantidos no poder, contanto que estes obedecessem aos países imperialistas, Aí eu vou começar a citar alguns países, como, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos, Rússia. Esses países são extremamente industrializados. Então, a necessidade de se buscar matéria-prima e buscar também mão de obra qualificada não é o termo em si, mas uma mão de obra barata, fizeram com que esses países que eu acabei de citar fossem direcionados para dois continentes, o continente africano e o continente asiático. No século XVI, o alvo dos países imperialistas, que aí o termo muda, deixa de ser imperialista e passa a ser colonialista no século XVI, aí eu venho com a definição de colonialismo. O colonialismo é o domínio político formal que um país exerce sobre uma região, que é transformada em uma colônia e se torna propriedade desse país. Significa dizer que o país praticamente ele fica obrigado, a não só obedecer politicamente como economicamente. Então o país é uma espécie de um filho do país industrializado, onde o objetivo desse país industrializado é explorar todas as riquezas e potencialidades desses países. Então, no século XVI, a dominação ela é direta, ou seja, o país ele domina economicamente e politicamente a colônia. Já no século XIX, como vocês estão vendo aí no mapa, e eu coloquei bem claro aí, a gente pode chamar de neocolonialismo, que é o novo colonialismo, ou de imperialismo. Aí, nesse caso, é apenas a dominação econômica. Eles não têm interesse em dominar politicamente aquela colônia. Muito pelo contrário, eles querem apenas explorar as potencialidades e as riquezas desses países. Então, o alvo, como vocês podem observar, é o continente africano, por isso nós chamamos de partilha da África e partilha da Ásia, ok? Claro que a Oceania também vai entrar, só que a gente vai abordar apenas esses dois aspectos, África e Ásia, que foram os dois continentes mais explorados pelos países industrializados. Bom, a gente pode observar por esse esquema que eu coloquei para que vocês pudessem visualizar, nós temos então o colonialismo europeu no século XVI
e o neocolonialismo no século XIX. Lembrando que no século XVI a exploração era direta, já no século XIX a exploração é indireta. O que significa isso? Vamos lá, para a gente entender melhor. A dominação imperialista ou neocolonialista, ela se dá da seguinte forma. Suponhamos que a Inglaterra ela dominou uma área territorial da África, que chamaremos de país A. Esse país A possui um governante. Esse país A, por sua vez, ele não vai perder o poder, mas a Inglaterra, que é um dos países mais fortes, na época era a grande potência imperialista, o que ela vai fazer? Ela vai analisar todo um contexto, verificando quais são os grupos mais numerosos que dominam a política do país, quem é o grupo que apoia, que é o grupo intermediário, e quem são as minorias. O que a Inglaterra faz? Ela se aproveita da situação e faz um acordo com as minorias, que nunca chegariam ao poder, colocando essas minorias para assumir o poder, tirando a maioria e o grupo intermediário. Desta forma, a Inglaterra conseguirá então um apoio incondicional das minorias. Seu exército apoiará as minorias, ou seja, elas que foram exploradas de forma demasiada pela maioria e pelo grupo intermediário passarão a estar no poder e vão se vingar automaticamente. Então, nesse contexto, a Inglaterra ela sai de forma satisfatória. Por quê? Porque o inimigo, na realidade, o grande inimigo desse país A seria a Inglaterra. Só que eles vão se esquecer que a Inglaterra é o país inimigo e passarão a lutar internamente através de uma guerra civil entre eles. Ou seja, a Inglaterra vai continuar explorando economicamente aquele país sem se preocupar, porque eles não vão se unir para expulsar o inimigo comum, que é a Inglaterra. A este fato, tá, nós dizemos o seguinte: alguns teóricos passaram então a divulgar a ideia de que os europeus tinham uma cultura superior. Isso a gente vem abordando na questão da superioridade que muitos europeus começam a alegar. E outra situação, tá? Eles começam a expandir a sua cultura, a cultura europeia de modo geral, através do colonialismo ou do imperialismo. Né? Eles achavam que estariam cumprindo uma missão civilizadora. Na prática, isso não funcionava. Eles queriam explorar de forma demasiada esse grupo. Tá? Outra estratégia, que foi a que eu acabei de citar, de dominação europeia, era incentivar lutas entre grupos inimigos dentro do próprio país conquistado, pois desta forma os colonizadores estariam mais preocupados em brigar entre si do que expulsar o novo invasor. Vamos abordar agora a questão dos conflitos imperialistas, que também foi importante. Quando os países europeus começaram a dominar o continente africano e asiático, eles não vão ter tanta facilidade assim, e é claro que ocorrerá diversas resistências, né, em relação à dominação imposta pelos países europeus. Então, nenhum processo de dominação ocorre sem conflitos. Com o imperialismo, o neocolonialismo, não foi diferente. Vou estar começando a citar para vocês uma das principais causas. Tá? Primeira delas, a Guerra dos Bóeres, que ocorreu de 1899 a 1902. Mas antes de falar sobre a Guerra dos Bóeres, a gente vai falar um pouquinho sobre a partilha da África. Em 1885, nós tivemos então a Conferência de Berlim, dentro da Alemanha. Qual era o objetivo? Tá? Era dividir o continente africano entre as principais potências. É claro que França, Inglaterra ficarão com as melhores colônias, tanto na África
quanto na Ásia. Porém, outros países também se interessaram, tanto Estados Unidos, Japão, que vieram a se tornar países imperialistas de forma um pouco tardia. Por exemplo, a Alemanha também. A Alemanha, ela tinha acabado de se tornar unificada em 1870, assim como a Itália. Então, esses dois países, mais o Japão e os Estados Unidos, começaram a correr atrás do seu prejuízo, tá? Então, nós vamos colocar como um ponto principal. Primeiro, tá? Não se levou os interesses africanos em conta. Ou seja, os interesses que justificavam a missão civilizadora era mentira. Na realidade, eles não tinham nenhum interesse em querer ajudar, em querer fazer com que esses países, tanto do continente africano quanto do continente asiático, viessem a se desenvolver. Na realidade, eles queriam explorar as regiões, as potencialidades desses países localizados nesses dois continentes, tá? Por exemplo, eles começaram a criar fronteiras artificiais. Essas fronteiras artificiais tinham como objetivo delimitar o espaço em que cada potência europeia poderia dominar. 90% do território africano foi dividido entre esses países. Como eu já citei, França e Inglaterra possuíam a maior parte das colônias no continente africano, tá? Bom, agora vamos abordar a questão da Guerra dos Boers. Bom, quem são os envolvidos nesse conflito? Inglaterra e a África do Sul. Só que há um parâmetro muito interessante da gente observar. Na África do Sul, tá, a população Boer é descendente de colonizadores holandeses em territórios independentes, a nordeste da África do Sul. Ou seja, essa parte da África do Sul era independente, então eram colônias de holandeses, mas pertencente à África do Sul. Qual era o objetivo, na realidade, da Inglaterra? Os britânicos, eles queriam anexar os territórios independentes dos Boers, que eram independentes. Lembrando disso, eles eram livres. E eles queriam impor uma certa dominação a esses colonos de origem holandesa. Isso no nordeste da África, tá? Do Sul. Que era uma região rica em diamante, ouro e ferro. Os Boers começaram a guerra pela manutenção do seu território. Entenda bem, não tinha como não ser diferente. Eles estavam sendo praticamente subjugados pela Inglaterra. Então, a questão era, ou eles se protegiam, ou eles tomavam conta do seu território antes que a Inglaterra viesse a dominá-los. Só que houve diversas consequências. A primeira delas é que em 1902 os ingleses contra-atacaram. Entendam, os colonos fizeram de tudo para manter seu território. Só que a Inglaterra era uma potência, era a maior potência do século XIX. Então, para manter essa questão seria muito complicado. Por isso, tá? E início do século XX. Por isso, os Boers são derrotados, muitos são levados como prisioneiros e cerca de 20 mil são mortos. Vejam as consequências negativas para esse grupo de descendentes holandeses. Mas em 1902 é assinada a Paz de Vereeniging, em que os territórios britânicos são incorporados ao Reino Unido. Posteriormente, darão origem à União Sul-Africana, junto a mais duas colônias inglesas. Ora, a língua oficial da África do Sul torna-se o inglês, né, pela dominação. E a região será frequentemente explorada, retirada diamantes, ouro, prata, ferro da região. Outra situação que a gente tem que citar, e aí a gente sai um pouquinho da África e a gente começa a observar
no mapa, antes de falar um pouquinho da Ásia, observem como ficou exatamente essa questão de dominação, onde 90% do território africano foi dominado pelos países imperialistas. No próximo slide, a gente começa falando um pouquinho sobre a Ásia, tá? Que também vai envolver a questão do Oriente Médio e a Ásia de modo geral. E nós temos o primeiro conflito, que foi de 1857 a 1859, na qual nós denominamos de Guerra dos Cipayos. Bom, quais são os protagonistas dessa nossa história? Mais uma vez a Inglaterra e agora a Índia. Lembrando que a Índia possui um país extremamente povoado, na área muito povoada, um dos países mais povoados do continente asiático, é a Índia. E nesse contexto, tá, os nativos, eles que serviam ao exército britânico dentro da Índia, durante a primeira grande revolta contra o domínio britânico, tá? Por quê? Vamos tentar entender essa situação. A Rainha Vitória, que era rainha da Inglaterra na época, e era uma mulher de pulso forte, ela era extremamente poderosa e governava com punho de ferro. A Rainha Vitória determinou que as armas, tá, que seriam utilizadas em diversos conflitos, que deveriam ser feita uma manutenção, mas com a gordura bovina, ou seja, a banha, né? Então, essa gordura bovina, todos nós sabemos que a vaca é um animal sagrado para os indianos, e isso revoltou os cipaios, que eram esses soldados indianos que lutavam pela Inglaterra. Eles ficaram indignados. Eles não aceitaram fazer a manutenção utilizando aquela banha bovina. Então, isso gerou um conflito, tá? As consequências desse tipo de revolta, tá, foi o fim da Companhia das Índias Orientais, que oprimia, de certa forma, os indianos. E também fez com que, posteriormente, em 1877, a Rainha Vitória se proclamasse imperatriz da Índia. Houve diversos casos, tá, queridos, de indianos, pela cultura exótica da Índia em si, eles foram levados. Alguns foram levados até a presença da própria Rainha Vitória, a qual quis saber e quis conhecer um pouco da cultura indiana, tá? Bom, como vocês puderam observar, a Inglaterra venceu a batalha. Os cipaios que tentaram se impor não conseguiram, foram esmagados e muitos foram mortos, tá? Porque a Rainha Vitória não admitia ser contrariada. Temos então uma outra situação que vai ocorrer na China. Nós chamamos de Primeira Guerra do Ópio, que vai de 1841 a 1842. Países envolvidos. Vamos lá? Quem poderia citar? Inglaterra e China. Viram? A Inglaterra participa da grande maioria dos conflitos. Bom, o que causou esse conflito que nós chamamos de ópio? Para quem não sabe, ópio é uma droga, é um narcótico, tá? Que é utilizada da papoula. Essa droga é originária da Índia. Então eles compravam da Índia essa droga, tá? E vendiam para os chineses, os quais ficavam totalmente desestabilizados com esse tipo de drogas. Então o imperador chinês quis proibir o consumo dessa droga, o qual dava lucros, né? Porque a Companhia das Índias chegava até a China e vendia em grande escala, em grande quantidade essa droga. Então dava muito lucro para a Inglaterra. Por isso, o objetivo da Inglaterra em querer
de certa forma, acabar com essa situação. Mas vamos lá. Algumas causas que merecem ser analisadas. Primeira delas, marinheiros britânicos assassinaram um súdito chinês na cidade de Cantão. Foi ordenada a expulsão de todos os ingleses da cidade. O governo chinês confiscou cerca de 200 mil caixas de ópio, que, como nós já citamos, é um narcótico, uma droga, né? Nos depósitos britânicos, prendendo, expulsando, colocando como eles como responsáveis pela questão do assassinato e dessa questão que gerou uma crise diplomática entre Inglaterra e China. Bom, quais foram as consequências desses atos, né, dos britânicos e chineses ao mesmo tempo? Os chineses, entendam bem, eles reagiram porque um membro do alto escalão foi assassinado. Então, automaticamente, o governo queria exatamente uma punição para os culpados. E a culpa, no caso, chegou até a Inglaterra. Então, juntando a questão de que a população consumia o ópio em grande quantidade, muitos deixaram de trabalhar por causa dessas drogas, e isso gerou uma crise. O governo chinês aproveitou essa situação para agir. Então, a gota d'água foi o assassinato desse membro do alto escalão, mas a questão do ópio é que realmente gerou esse conflito. Mas, como vocês sabem, a Inglaterra não vai deixar barato. Então, a esquadra britânica foi indiscutivelmente superior, arrasando as embarcações e comprometendo o sistema de comunicação chinês. Ou seja, a China não tinha força suficiente para lutar contra os britânicos e acaba sendo derrotada. Mas em 1842 foi assinado o Tratado de Nanquim, pelo qual a China aceitou suprir o sistema da companhia governamental, abrir 5 portos no comércio britânico e pagar uma pesada indenização de guerra e entregar a ilha de Hong Kong. Essa ilha, queridos, de Hong Kong, ela só foi devolvida à China em 1995, só para vocês terem noção. Até 1995, a ilha de Hong Kong pertencia à Inglaterra. Bom, tivemos uma outra revolta também na China, que nós chamamos de Revolta dos Taipings, que ocorreu de 1851 a 1864. Países envolvidos. Vamos lá. China e Taipings. Esses Taipings, para vocês terem uma noção, eram grupos contrários ao governo imperial, tá? Chamado de a dinastia que governava, a dinastia Manchu, e as ocupações internacionais. Essas ocupações são ocupações inglesas, francesas, americanas e outros países que dominavam a região. Então, esse grupo era contrário e queria exatamente retirar o imperador, tá, da dinastia Manchu, e queria expulsar esses países europeus que estavam, de certa forma, explorando demasiadamente a população chinesa. O que causou esse conflito? Primeiro, o movimento social religioso dos Taiping era liderado por Hong Xiuquan, que proclamou-se rei celestial da grande paz, elegendo Nanquim como sua capital. Tentou formar um governo alternativo ao poder imperial, o reino Taiping. Mas é claro que, como vocês já podem imaginar, infelizmente não deu muito certo. Houve um enfraquecimento, de certa forma, do governo central, mas o governo imperial conseguiu abafar essa questão. E aí vocês imaginam, bom, professor, acabou por aí. Muito pelo contrário. A questão, ela vai se seguir, porque aí nós teremos então, agora a partir desse momento, a Guerra dos Boxers, que vai ocorrer no ano de 1900. Países envolvidos,
né? Aí a gente tem, assim, são os nacionalistas chineses, temos os estrangeiros e cristãos chineses. Esses são os grupos que vão estar interagindo nesse conflito. Qual era a causa que provocou praticamente esse conflito, no qual nós chamamos de Guerra dos Boxes? O nome já diz, né? Boxe, luta, guerra, né? E aí? As causas. Era uma reação à intervenção externa e à submissão da dinastia Manchu à dominação europeia na China. E isso gerava um desconforto, isso gerava um transtorno gigantesco, tá? Para os chineses. Eles não aceitavam ser dominados por povos estrangeiros. Isso gerou atrito, o qual eles queriam uma mudança radical. O problema todo, queridos, foi que o governo imperial se acomodou. Em vez deles pedirem o apoio da população chinesa, que ela é gigantesca, é a maior população, é considerado praticamente o segundo maior país em extensão territorial do mundo, e o que eles fizeram? Nada. A dinastia acabou aceitando as imposições dos países imperialistas e se acomodou. Bom, o movimento parte de uma associação secreta, a Sociedade dos Boxes, tá? E quais foram as consequências desse movimento? Primeiro, Reino Unido, que é Inglaterra, França, Japão, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, organizaram uma expedição conjunta para combater o movimento. Nesse sentido, eles apoiaram o governo imperial, porque eles não queriam ser expulsos da região. Para se manter lá, eles vão lutar contra esses revolucionários que queriam a expulsão deles mesmo daquele território. A China é condenada a pagar uma grande indenização e aceitar a política de porta aberta. O que seria essa política de porta aberta? Ora, os chineses foram obrigados a abrir as portas para todos os países europeus, até os Estados Unidos, que desejasse comercializar e explorar as suas potencialidades, suas riquezas, a mão de obra trabalhadora dos chineses. Então a China não podia mais reivindicar, lutar. Praticamente, por pouco, a China não foi fragmentada, não foi invadida e dominada praticamente pela maioria dos países. Bom, como eu falei, essa política de porta aberta, pela qual seria reconhecida sua integridade territorial em troca de concessões econômicas ao Ocidente. Ou seja, vamos lá, vamos manter, você não vai perder nada do seu território, tá? Eles garantiram isso, tá? Os países europeus, principalmente a Inglaterra, que é referida como o Reino Unido, tá? Em troca de concessões econômicas ao Ocidente. Mas o tratado não impediu novas perdas territoriais. E essas perdas aí a gente vai estar falando mais à frente com a questão do Japão na era Meiji. Tá? A gente vai falar sobre isso depois. Como vocês podem observar, os norte-americanos lançaram a doutrina Monroe em 1823, reservada às Américas para os Estados Unidos. Era o desejo norte-americano de dominar o continente americano, tá? América Latina de modo geral, com intervenções no Caribe e na América Central, intervenções no Pacífico, nas Filipinas e também no Japão. Essa era uma das razões que fizeram esse conflito ser tão gigantesco. Bom, a era Meiji, Japão, 1867. Bom, quais são os países envolvidos? Restauração interna no Japão, troca de sistema econômico. O Japão, ele será diferenciado em relação à China. A China dificultou, a China, ela tentou impedir a invasão desses países imperialistas dentro do seu território. Diferentemente dos países do Japão. O Japão, por exemplo, ele entendeu que estava totalmente atrasado e precisava se encaixar no novo mundo.
Para isso, ele abriu as portas, tá? Facilitou a entrada dos países imperialistas e começou então o próprio governo imperial japonês, ele começou a enviar jovens para os países europeus. Lá eles estudavam, eles aprendiam a cultura europeia, eles aprendiam a dominar a tecnologia que faziam com que eles fossem totalmente avançados em relação ao próprio Japão. Quando eles se formavam lá nos países europeus, eles voltavam para o Japão, mas voltavam totalmente capacitados. Então, aos poucos, o Japão ele vai expulsar os países imperialistas do seu território. Ou seja, aquilo que os países europeus faziam, eles aperfeiçoavam, eles melhoravam o produto, fazendo com que ele se destacasse no mercado econômico. Mas vamos ver então quem eram os países envolvidos na Revolução Meiji. Primeiro, era uma restauração interna do Japão, troca do sistema econômico, como eu já falei. Causas. No final da era Edo, a classe dos samurais e de todo o Japão entra em colapso, ou seja, aquele atraso que eu falei para vocês. Essa crise termina com a Revolução Meiji, movimento chefiado por líderes feudais que derruba a dinastia Tokugawa, que são os shoguns, e restaura o imperador no poder. Ou seja, era uma estratégia que eles utilizavam, né, para poder manter o imperador e ter proveitos. As consequências: mudança da estrutura política e social do Japão, início da modernização e ocidentalização do Japão. É quando o Japão começa a aprender com os países ocidentais e mais à frente se tornará uma grande potência. O Japão sai do sistema feudal para se modernizar e chega ao fim da era dos grandes samurais, onde o Japão se torna uma grande potência. Bom, tivemos então investimentos estatais dentro do Japão, incentivos aos projetos industriais, bolsas estudantis na Europa para formação e captação, emissão monetária de dinheiro, venda de empresas estratégicas estatais, chamada de Zaibatsu, ao setor privado para controlar a inflação. E aí, para vocês terem uma noção, o desejo do Japão, depois que se modernizou, depois que se tornou uma grande potência, de querer também entrar na corrida imperialista. E qual era o alvo do Japão? A China. Justamente uma região chamada de Manchúria, rica em carvão e ferro. Então, o Japão vai invadir a região. Só que os japoneses não estavam imaginando que, infelizmente, eles teriam que bater de frente justamente com quem? Com a Rússia, o Império Russo, né? Isso a gente vai estar estudando mais à frente, então não vou dar muito detalhe para vocês não. Bom, como eu já falei para vocês, nós já abordamos a questão da doutrina Monroe, onde os americanos eles tentaram impor através da força. E é interessante a gente observar que no imperialismo norte-americano nós temos a política do Big Stick. A palavra Big Stick significa grande porrete. Significa dizer que se os países que os norte-americanos, a gente está se referindo à América Latina, tá? Se os países da América Latina não abrissem as portas para que os norte-americanos pudessem comercializar, pudessem dominar a economia daqueles países, ele abriria pela força. Por isso o nome Grande Porrete, tá? E aí vem aquela frase, América para os americanos, que é o desejo americano de controlar os mercados latino-americanos, tá? Bom, as consequências do neocolonialismo e do imperialismo. Primeiro, desestruturação do sistema produtivo locais, fome endêmica, miséria crônica, submissão econômica das regiões dominadas, agravamento de conflitos regionais, desenvolvimento das nações industrializadas, disputas imperialistas e o pior de todos, a grande
Guerra Mundial. Ou seja, a Primeira Grande Guerra Mundial é um dos fatores que culminaram exatamente com essa disputa pelo poder. Queridos, terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou um pouquinho longa, mas se faz necessário, tá? Desejo a vocês um bom final de semana. Estaremos juntos na próxima sexta-feira, se Deus quiser, tá? Façam as atividades, tá? Observem um mural onde tem as orientações, tanto o mural quanto as das atividades, tá ok? Não deixem de assistir, tá, o próximo vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula.